Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Sampaio Corrêa contra o Vasco, jogo que acontece às 8 horas da noite no estádio Lorival Gomes, em Saquarema, jogo que acontece pelo Campeonato Carioca. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, e pode pintar novidade. O meia Zuccarello pode receber a sua primeira oportunidade como titular da equipe Cruz Maltina. E a arbitragem também para a partida de logo mais já está definida. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante e ajuda demais, beleza? Agora vamos para as informações, tem informações importantíssimas para a gente falar aqui. A primeira informação é a seguinte: Sampaio Corrêa contra o Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Sport TV e o Premier transmitem a partida ao vivo e o GE acompanha em tempo real. Sampaio Corrêa e Vasco duelam nesta segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília. Então, jogo do Vasco hoje contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca às 8 horas da noite. Jogo que acontece no Lorivaldão, né, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Sport TV e também do Premier. E o GE também acompanha em tempo real. Esse será o segundo confronto entre os dois clubes na história. No ano passado, as equipes empataram por 3-3. O Vasco usou um time de reservas e jovens da base na partida. Na atual temporada, o Sampaio Corrêa ocupa a 5ª posição do Campeonato Carioca. Com 12 pontos, o Vasco, por sua vez, ocupa a 3ª colocação com 13 pontos. Então, o Sampaio Corrêa, se ganhar do Vasco, vai ultrapassar o clube Cruz Maltina. É algo importante para a gente saber, que é um jogo ali que o Vasco é super favorito e o Vasco tem a obrigação de ganhar esse jogo aí com o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa vem dando trabalho neste campeonato carioca e luta na parte de cima da tabela. O time empatou com o Fluminense na primeira rodada e ganhou do Botafogo. São 3 vitórias e 3 empates e 2 derrotas até aqui. Desde a estreia do grupo principal, a equipe comandada por Fábio Carille engatou 3 vitórias consecutivas, mas vem de 2 partidas ruins contra o Volta Redonda e contra o Fluminense, né, que foi as duas, um foi um empate contra o Volta Redonda, mas jogou muito mal e empatou no finalzinho do jogo, e a derrota pro Fluminense, que foi um jogo ali, cara, um jogo que o Vasco conseguiu criar nada, não conseguiu fazer nada durante o jogo. A transmissão, como eu falei pra vocês, vai ser do Premier e do Sport TV. Muita gente pergunta se vai ser transmitido no Vasco TV. Não vai ter transmissão do Vasco TV, como eu já falei pra vocês também. Quando tem transmissão no Vasco TV é quando é mando de campo do Vasco. Dessa vez vai ser mando de campo do Sampaio Corrêa, então não vai ter transmissão da Vasco TV, vai ser somente no Premier e no Sport TV. Prováveis escalações, vamos saber sobre o time do Vasco que vai a campo no dia de hoje. A provável escalação, tá? Não tem nada certo, é a provável. Léo Jardim no gol, Lucas Oliveira, João Vitor formam a dupla de zaga, então o Fábio Carille aí não vai fazer aquela mudança, né? Eu queria muito ver ali o Capasso e Maurício Lemos para ver como eles iam atuar, ou até mesmo o Maurício Lemos e o João Vitor, queria muito ver os dois na zaga, mas até o momento o Lucas Oliveira vai permanecer como titular no time do Vasco. Paulo Henrique na lateral direita, né, que tá fazendo um excelente campeonato brasileiro, campeonato carioca, perdão. Lucas Piton, lateral esquerda. Ali o trio do meio campo, né? Os 3 volantes. Payet, oh meu Deus. Tietê, Jair e Paulinho. Na frente, Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Na verdade, tá errado essa escalação aqui, essa provável escalação, porque quem vai jogar aqui provavelmente vai ser o próprio aí, Payet, né? Então, até tá errado aqui, que aqui da provável escalação, aí no campinho tá errado, então, o jogador. Provável escalação aqui, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tietê e Paulinho. E aí mais à frente, o Payet, igual eu falei, Alex Teixeira ou Zuccarello. Então o Zuccarello pode ser titular no time do Vasco no dia de hoje. E no ataque o Pablo Verratti. O campinho do GE que tá errado, né? Como a gente tá vendo. Então a provável escalação do Vasco seria essa aqui. O próprio aí
atenção vascaíno deu a informação pra gente de que o Zuccarello aí pode receber sua primeira oportunidade no time do Vasco aí como titular na equipe Cruz Maltina. É um jogador aí, querendo ou não, tem muito potencial, a gente viu aí na Copinha, né? É um jogador aí que acabou se destacando na Copinha e que a gente já sabia, a gente já queria dar uma olhada no jogador, né? Conhecer mais ele antes, mas a gente acabou conhecendo mais ele na Copinha. A gente sabia do potencial dele, mas a gente conferiu realmente o potencial do jogador na Copinha São Paulo, beleza? Um jogador aí pode receber sua primeira oportunidade como titular no time Cruz Maltino no dia de hoje, né? Lembrando aí que o Coutinho tá fora desse jogo, a previsão do Coutinho voltar é provavelmente no dia 15 contra o Flamengo, né? Então, essa é a questão. E aí, o pessoal discutia também que pode jogar o Payet. Eu creio que o Fábio Carille não vai colocar o Zuccarello e o Payet no mesmo lugar, tá? No mesmo time, como titular. Eu acho que é um ou outro, né? Da mesma coisa que é o Coutinho ou o Payet, eu acho que é o Zuccarello ou o Payet, né? Porque são ambos jogadores que jogam como meia. O Zuccarello é meio campista, ele cria jogadas. A mesma coisa do Dimitri Payet, né? E depois daquela entrada que o Payet fez, né? O Payet entrou durante o jogo contra o Fluminense e jogou muito mal. Foi um péssimo jogo do Dimitri Payet. O torcedor vascaíno acabou pegando no pé dele, né? E tá pedindo aí a entrada do Zuccarello como o time titular, né? No time titular do Vasco. Então é super importante essa informação. Então aí, cara, tá aí a informação importante aí do GE Vasco, né? Do GE Globo. E agora a provável escalação do Sampaio Corrêa, né? São jogadores que a gente não conhece, mas a gente tem que falar aqui pra vocês. Zé Carlos no gol, dupla de zaga ali, Eduardo Turan e Daniel. Lateral direito, Lucas Carvalho. Lateral esquerdo, Guilherme. Ali mais à frente, Pablo e Alexandre e Rafael Pernão. E ali o trio do ataque é Octávio, sei lá, Elias como centroavante e o Max na ponta direita. Esse é o time aí do Sampaio Corrêa, tá? Sem desfalques por lesão ou suspensão, Sampaio Corrêa chega com força máxima para a partida contra o Vasco, que é um duelo direto na parte de cima da tabela. Foi o que eu falei para vocês, se o Vasco der mole, o Sampaio Corrêa passa o Vasco na tabela aí do Campeonato Carioca. E aí tá aqui, né? O Carille deve promover mudanças no time titular do Vasco. Coutinho é desfalque depois de um edema na coxa, né? Igual a gente já falou. Payet deve ser o substituto no meio de campo. O setor ainda tem dúvida. Outra dúvida, quem vai jogar no lado do francês? A disputa está aberta entre Alex Teixeira, Zuccarello ou Maxime Domingues. Então, pelo visto, né, o Payet vai jogar nessa posição que tá o Coutinho aqui, que tá errado no campinho, e aí o Zuccarello ou Maxime Domingues vai jogar aqui do lado dele, né? Então essa informação é super importante pra gente saber, né? Eu mencionando aqui pra vocês. Vou até atualizar o que o site vai que atualizou o campinho, né? Mas se atualizou, a gente vai dar uma olhada aqui agora. Não atualizou, tá? Continua a mesma coisa. Então é isso. A provável escalação do Vasco é essa. Até o Mário Coelho trouxe pra gente, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Oliveira e Lucas Piton lateral esquerda. Jair ou Hugo Moura, Tietê e Paulinho, Alex Teixeira ou Lucas Zuccarello, Payet e Verratti. O técnico aí, Fábio Carille. Informação super importante pra gente saber, só o campinho aqui que tá errado, né? Pelo visto. Então é mais ou menos essa dinâmica, né? Continua essa aqui a mesma coisa. Aqui pode entrar aqui o Hugo Moura, né? Segundo aí o Mário Coelho, pode entrar o Hugo Moura no lugar do Jair. A gente não sabe, mas pode acontecer. Então, se acontecer, não vai ser nada de surpreendente, né? Que a gente tá falando aqui no nosso canal. E aqui, vamos mencionar, no lugar do Felipe Coutinho, já que tá errado, vai ser o Dimitri Payet. E ali no lado direito, ou vai ser o mesmo Alex Teixeira, que já tá ali, ou vai ser o Zuccarello ou Maxime Domingues. Vou fazer a pergunta pra você, torcedor. Você quer quem? Maxime Domingues, Zuccarello ou o Alex Teixeira aí jogando no lado do francês Dimitri Payet? Ou até mesmo aí no lado do Verratti, né? O Vasco voltando aí no 4-4-3-2. Acho que é o que o Vasco jogava, né? Que o Vasco estava jogando era esse. O Vasco fechava o meio campo, né? Era 4-4. Era 4-4-2. Não, era 4-4-2, perdão. Falei besteira. Era 4-4-2, né? Que o Vasco estava jogando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, pode acontecer aí também, novamente, né? E aí seria ali Tietê, Jair, Paulinho, e aí Payet. E aí no ataque aí seria um Verratti, o Alex Teixeira, ou Maxime Domingues, ou o próprio ali Zuccarello. O que vocês acham? Deixa a sua opinião aqui
nos comentários desse vídeo, beleza? Então, informação super importante, e aí tá aqui, né? Tem até um mapinha aqui que eu fiz aqui para vocês meio que entenderem, né? Eu até tentei achar aqui a formação, mas eu não achei, né? Tem até o 4-4-2 aqui que dá para colocar. Ó, um 4-4-2 ficaria dessa maneira. Tá errado? Tá errado, né? Mas seria dessa maneira aqui, ó. Ficaria mais ou menos desse jeito, um 4-4-2. Né? Seria ali Léo Jardim no gol, Paulo Henrique lateral direito, Lucas Oliveira e João Vitor, Lucas Piton e ali o quarteto do meio campo. Jair, Tietê, Paulinho e Dimitri Payet. E aí no ataque o Pablo Verratti, ou Lucas Zuccarello, ou o próprio aí Maxime Domingues, ou o próprio aí também Alex Teixeira. Quem vocês querem? Tá aí o mapinha pra vocês aí. Agora é o time certo do Vasco. A gente tava vendo o mapinha errado lá do GE. Esse é o time certo do Vasco aí. Pode jogar a partida de hoje. Cara, eu queria muito ver o Zuccarello em campo, tá? Falando bem sério pra vocês, eu queria muito ver o Zuccarello em campo. Eu acho que é um jogador aí que pode ajudar pra caramba. Né? Um jogador novo e que se destacou no campeonato aí na copinha, então pra mim aí ele pode ser um jogador que pode se destacar sim. Pra você que não sabe como que tá a classificação do Campeonato Carioca, está desse jeito, né? Eu acho que tá meio cortado aí pra vocês, né? Mas a classificação do Campeonato Carioca, que a gente pode dar uma olhada aqui que é melhor, né? Pra vocês darem uma olhada aqui, só esperar carregar a página, tá aqui ó, Volta Redonda, né? Volta Redonda tá aí primeiro, e aí Flamengo, Vasco, Nova Iguaçu, Botafogo, Sampaio Correia, Maricá, Madureira, Fluminense, Boa Vista, Portuguesa e Bangu, tá? Então esse aí é o time, a classificação do Campeonato Carioca, né? Informação super importante pra gente saber aí, obviamente, né? Informação pra gente saber aí que é sempre importante a gente saber sobre essa informação. Tá aqui, ó, melhor pra vocês aqui agora. Ó, aí vocês conseguem ver direito. Volta Redonda, tá aí a classificação do Vasco, né, como que tá, o Vasco tá em terceiro colocado, e como eu falei pra vocês, Sampaio Corrêa ganhar o jogo, vai ultrapassar o Vasco aqui, né, então o Vasco precisa ganhar esse jogo, por quê, gente? Lembrando, o Fluminense, ele tá mal, né, o Fluminense tá em nono colocado com 11 pontos, mas o Fluminense, ele joga contra quem? Ele joga a próxima rodada contra o Nova Iguaçu, que não é um time de bobeira, obviamente, mas também não é um time grande. Né? Então o Fluminense é super favorito nesse jogo. E a próxima rodada, que é a última, o Fluminense joga contra o Bangu, que já está praticamente rebaixado no Campeonato Carioca, né? Que venceu os dois jogos aí, né? Para tentar se salvar. Então é importante a gente falar sobre isso. Já o Vasco joga agora aí contra o Sampaio Corrêa e depois joga contra o Flamengo, um clássico no Maracanã no sábado, e depois contra o Botafogo no domingo, um clássico também, né? Então essa informação é super importante para você saber, porque o Vasco aí, querendo ou não, se não ganhar o jogo de hoje, é algo ali que a gente tem que nos preocupar. É informação super importante pra gente falar aqui também, beleza? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, que é super importante, ajuda pra caramba no nosso canal e também no nosso conteúdo. Me desculpa pelo campinho do GE, tá errado, né? A culpa não é minha, como vocês já sabem, né? Não tem culpa que eu não faça a matéria do GE, mas eu fiz aí um campinho pra vocês, né? Eu coloquei na tela pra vocês também saberem aí a provável escalação do Vasco, né? Esse campinho que eu fiz aqui, que fez dando créditos aqui, né? No gol. Fiz esse campinho aqui, ficou bem maneiro. Até o treinador tá errado aqui, tentei mudar, mas não tinha como, né? Então, creio eu que o time do Vasco vai ser esse, ou vai ser a mudança ali, o Alex Teixeira aqui, ou Maxime Domingues, tá? Mas mais ou menos esse é o time do Vasco, um time de hoje, no jogo de hoje. Informação super importante pra gente saber também, beleza? Então, gente, obrigado pela moral de todos, obrigado pela sua presença. Deus abençoe todos vocês. Abraço. Tamo junto. E hoje tem live às 2 horas da tarde. Não se esquece. Abraço.